O novo longa original Netflix, O Sete de Chicago, é um filme de drama jurídico com um elenco de peso e baseado em fatos reais. Seria essa a aposta do Netflix pro Oscar de 2021? Vamos descobrir junto, depois da vinheta. E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Alexei e sejam bem-vindos ao Netflixei. Hoje nós vamos analisar um filme que não é só um mero filme. O Sete de Chicago é uma obra de arte refinada que nos faz refletir e entender a situação atual em que o nosso mundo se encontra. Baseado nos protestos que aconteceram em 1968 nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã e o julgamento dos líderes desses grupos protestantes que aconteceu durante os anos de 1969 e 1970, esse filme nos recebe com um excelente tapa de realidade bem na nossa cara. You know why you're on trial here? Com um elenco de grandes nomes como, por exemplo, Eddie Redmayne, Frank Langella, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt e Sacha Baron Cohen, com roteiro e direção do vencedor de melhor roteiro adaptado por Rede Social, Aaron Sorkin, O Sete de Chicago talvez possa ser listado como um dos melhores filmes de 2020. Eu vou começar esse vídeo explicando para vocês da época onde esse filme ocorre. Em 1968, após a morte de Martin Luther King e com o aumento de convocação de jovens americanos para fazer parte do exército que estava lutando na Guerra do Vietnã, 3 grupos protestantes diferentes acabam se encontrando em Chicago para protestar contra a guerra na data onde ocorreria o 35º Encontro Nacional do Partido Democrata, com o partido tendo a intenção de indicar Hubert Humphrey como candidato à presidência dos Estados Unidos. Esses 3 grupos diferentes eram Students for a Democratic Society, ou Estudantes a favor de uma sociedade democrática, os Hippies, Youth International Party e The Mob, Mobilization to End the War in Vietnam, ou seja, mobilização para acabar com a guerra do Vietnã. Durante toda essa mobilização, o prefeito de Chicago negou o direito desses manifestantes e da sua liberdade de expressão e convocou mais de 5.000 homens da Guarda Nacional para controlar a situação, se necessário, durante esse encontro que aconteceria em Chicago. Agora, galera, antes da gente continuar, eu queria avisar que daqui pra frente vai ser uma análise completa. Tudo isso que eu falei até agora, vocês vão ver nos primeiros 5 minutos de filme, e eu acho que era importante vocês verem aqui, porque eu tive que ver pela segunda vez para conseguir entender um pouco melhor. Então, se vocês ainda não assistiram ao filme, agora é o momento onde vocês podem deixar o vídeo, ir lá, conferir o filme e depois vocês voltam aqui para continuar na análise comigo. Agora, se vocês já assistiram, vamos continuar. Seguindo com a análise, pessoal, no início do filme, nós somos apresentados a todos esses personagens se organizando para ir até Chicago realizar a manifestação. E assim que todos eles são apresentados e se dirigem a Chicago, o filme corta para 5 meses depois de tudo isso, onde a gente se encontra dentro de um tribunal de justiça e todos esses estão reunidos para serem julgados pelos acontecimentos da manifestação de 68. Daí, pensando em organizar melhor os fatos para vocês, eu dividi em alguns tópicos essa análise. Vamos começar com a conversa do Sete. Logo depois da cena onde o julgamento se inicia, nós temos uma cena dentro de uma sala, como se fossem os bastidores daquele tribunal, onde os 7 se reúnem para conversar. E ali a gente já consegue ter uma ideia de qual é a motivação de cada um deles. Começando pelos hippies. Abby Hoffman, que é interpretado pelo Sacha Baron Cohen, e Jerry Rubin, que é interpretado por Jeremy Strong, eram os líderes desse grupo. E na conversa, a gente entende que para eles, o julgamento serve como um holofote para que eles pudessem ir contra o governo e contra o sistema atual. O Abby, durante a conversa, afirma que isso sim é uma revolução de verdade, ou como ele mesmo fala, uma revolução cultural. Passando para SDS. Tom Hayden, interpretado pelo Eddie Redmayne, tinha planos apenas de se defender naquele tribunal, não ser condenado e conseguir voltar às ruas para continuar com os seus protestos. Afinal de contas, a guerra não acabou só porque eles estavam sendo julgados. E para ele, isso sim que era a revolução verdadeira. E por último, The Mob. The Mob seria o grupo de pacifistas, que é liderado pelo Dellinger. O Dellinger, ele meio que é o mediador desses dois lados, ponderando os prós e contras das situações e de como eles deveriam agir e tentando manter o grupo calmo e unido. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. Apesar de que é bem importante que a gente entenda que esses grupos e seus líderes não conspiravam contra o governo em conjunto, que é justamente o que o governo acusa eles de terem feito. Julgamento político.
Durante a conversa, o Webb afirma que esse julgamento é um julgamento político. Só que nesse momento o advogado, William Kunstler, afirma que só existem dois tipos de julgamento, os civis e os criminais. Porém, ao longo do filme, a gente começa a se dar conta de que o Webb tinha razão. Bob Seale. Eu separei o Bob Seale do resto do set, assim como é separado no filme, porque o Bob Seale é como se fosse um arco à parte desse filme, e o caso dele é muito específico. Bob Seale, naquela época, era o líder dos Panteras Negras, e ele foi colocado junto com esses outros 7 para ser julgado pelas manifestações. Só que ele ficou apenas 4 horas em Chicago, cumprindo alguns compromissos que ele tinha em nome dos Panteras Negras. E aí, o Bob pediu para adiar o período do julgamento, porque o advogado dele estava passando por uma cirurgia na época e não ia ter como estar presente na data que foi estipulada. Mas o júri negou. Então, o Bob Seale ficou em torno de 1 mês e meio sendo julgado, sem ter um advogado para falar por ele, e todos os seus pedidos de tentar representar a ele mesmo no tribunal e se defender foram negados pelo juiz. Chegando no momento extremo, onde o Bob Seale fica indignado com todos os acontecimentos que ocorreram em torno desse julgamento, e o juiz nesse momento nos mostra o seu lado racista quando ele pede para que os seguranças levem Bob Seale para uma sala e lidem com ele da maneira mais adequada possível. Minutos depois, Bob volta para a sala do tribunal amordaçado e algemado. Nesse momento, o próprio promotor pede para que o caso de Bob Seale seja separado dos outros 7, o que o juiz controverso permite. Só que na vida real isso foi muito pior, porque o Bob não ficou apenas aquele momento ali amordaçado. Ele ficou vários dias do julgamento tentando se liberar das algemas e grunhindo para tentar protestar contra aquilo que estava acontecendo com ele. E se nós pensarmos, nós vemos o quanto isso ainda é atual e necessário de ser mostrado em um filme nos dias de hoje. Get your hands off me. You're the first to suggest that I have discriminated against a black man. Then let the record show that I'm the second. 50 anos depois. Aqui eu resolvi destacar uma parte do filme onde acontece um diálogo de enfrentamento de ideologias entre o Abbie Hoffman e o Tom Hayden. E nesse momento, o Tom Hayden fala por que ele é contra o estilo revolucionário do Abbie. Numa das melhores cenas que eu vi desse filme, o Tom Hayden explica que daqui a 50 anos, a única coisa que as pessoas vão lembrar é que as pessoas que estavam lutando para o fim da guerra, pelos direitos, pela igualdade, pela segurança das pessoas, saúde, progresso, justiça, enfim, tudo que supostamente deveríamos ter dentro da sociedade, seriam lembrados como os hippies, ripongas, vagabundos de esquerda, jovens universitários rebeldes sem causa e um povo que só quer aproveitar das vantagens que o governo dá para eles para continuar vagabundeando. E por causa dessa lembrança, eles perderiam as eleições. Isso é uma alusão clara às eleições de 2016, onde o Trump foi eleito nos Estados Unidos, e para a perspectiva do Brasil, em 2018, onde a grande maioria do nosso país elegeu o Bolsonaro. E isso é uma das coisas que eu acho muito legal nesse filme. A gente consegue fazer esses paralelos daquela época com relação à nossa, pelo simples fato de que os personagens não foram retratados só como personagens, mas sim como ideais. E esses ideais perpetuam até hoje na sociedade. Trilha sonora. Eu vou ter que dar um destaque aqui para a trilha sonora desse filme, que consegue construir e agregar, também criando a atmosfera que cada cena exige, fazendo com que muitas vezes a gente se pergunte se a cena aconteceu primeiro ou se a cena aconteceu baseado no ritmo da trilha sonora escolhida. Ritmo de cena. Aqui eu queria destacar não só essa relação da trilha sonora, mas também falar sobre os ritmos de cena onde não existe a trilha, onde nós temos silêncio, onde nós temos diálogos. E nesses momentos é onde o ritmo fica nas mãos do diretor e dos atores em cena. E tendo essa variação entre o silêncio, os atores conduzindo o ritmo ou a própria trilha, o filme consegue trazer um dinamismo excelente, fazendo com que 2 horas e 13 minutos não pareçam nada cansativas. E isso conversa diretamente com a boa mistura de cenas dramáticas e tensas com as cenas mais light de comédia, que é carregado muitas vezes pelo personagem Abbie Hoffman. I call this portion of the trial with friends like these. Veredito. Para vocês que acompanharam o vídeo até aqui e conseguiram enxergar esses paralelos, ou não, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco mais sobre a história desse julgamento, porque existem algumas coisas no filme que não são exatamente o que aconteceu, por isso baseado em fatos reais e não uma história verídica. Um exemplo disso é a humanização do promotor Schultz, que foi feita para gerar uma empatia com o público, quando na realidade ele não se mostrava ser tão compreensível assim com a situação dos que estavam sendo julgados. Agora falando um pouco do final do filme, eu acho que muitas pessoas
pessoas que têm a minha faixa etária vão gostar muito do final desse filme, que foi feito com esse ar de ainda há esperança. Nós ainda podemos lutar contra tudo que nos rodeia, tudo que nos chateia e tentar construir um mundo melhor. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de dizer que eu acho que esse filme vai ser indicado em algumas categorias do Oscar, mais provavelmente melhor ator coadjuvante pro Sacha Baron Cohen e melhor roteiro adaptado pro Aaron Sorkin. Eu não vou dar uma nota pra esse filme, porque eu não tinha pensado em dar notas pros filmes aqui no canal. Então, eu vou deixar essa pergunta em aberto pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês gostariam que eu desse nota e avaliasse esses filmes de 1 a 10 ou de 1 estrela a 5 estrelas. E aí, de acordo com as respostas de vocês, eu posso começar a fazer isso ou não, beleza? Recomendo de novo pra vocês que ainda não assistiram e por acaso não assistiram esse vídeo inteiro, que vão lá, confiram o filme, tirem suas próprias conclusões, voltem aqui e comentem o que vocês acharam, tanto do filme quanto da análise, pra eu conseguir melhorar e trazer um conteúdo cada vez mais contundente pra vocês. Como eu tinha comentado com vocês antes, no vídeo de Bom Dia Verônica, caso você não tenha visto ainda, vou deixar aqui no card pra vocês, só clicar e conferir lá. Não se esqueçam de também me seguir nas redes sociais, agora eu tenho não só o Instagram, mas também o TikTok. Eu vou estar postando tanto os teasers dos próximos vídeos, quanto informações a respeito do canal, nas duas redes. Se você ficou até o final desse vídeo, deixa aqui meu muito obrigado. Não se esquece de curtir, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, no botãozinho aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até a próxima!